noite. Bem, fizemos uma live aí no último fim de semana. Conversamos sobre por que eu escrevi um livro erótico. E coloquei minhas opiniões, coloquei minha vida, me apresentei, expliquei um pouco do livro. Aliás, 2 livros, né? Sempre imaginei que seria um, mas é uma coisa mais expandida. E aí, gostei. O pessoal vem participando um pouco aí. E acho interessante até pelo fato de registro, né? Sempre bom deixar um registro. Quem vai conhecendo aos poucos o meu trabalho, né, também vai querer saber um pouco mais de mim ou do meu livro. E aí o tema de hoje, o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês, é um tema polêmico e divertido, né? Como escrever cenas eróticas, né? Ele é Por que eu escolhi esse tema? Acho que é uma continuação do que foi o vídeo anterior, que era porque eu escrevi um livro erótico. Muitos autores aí, como é que vai colocar em palavras este momento, né, de um casal, pelo menos 2 pessoas, né? Há muitas barreiras sociais que limitam a criatividade do escritor, do autor. Então, o modo de criação dele, onde ele vive, os amigos dele. Tem muitos autores que até usam pseudônimos, né, para não serem rotulados por algum motivo aí. Então, existem essas barreiras que, quando o escritor chega nesse momento da história e ele não sabe como vai retratar, se ele deixa subjetivo, se ele descreve, se ele detalha, né? Então, é um momento um pouco mais pensativo do autor nessa questão. Em Obsessivos, a Revelação Final, ele já começa uma cena de sexo. Ele já começa com um casal na cama, ele já começa... Então, o cartão de visita do meu livro já é uma cena erótica. Eu tinha que escrever. Agora, eu tinha que escrever e tinha que deixar já a história entrar junto com aquela relação sexual. O que era a história? São os poderes, são a irmandade, né? As primeiras questões psicológicas dos personagens. Então, aquilo tudo cai no leitor logo no primeiro capítulo. Um dos primeiros capítulos já é praticamente uma cena erótica. Mas como os outros autores poderiam tratar isso daí? Geralmente não é o primeiro capítulo que tem uma cena de sexo, né? Então os autores, eles começam com algum romantismo, ou começam com algum mistério, ou começam com alguma coisa, e então a história leva a um casal, a 2 pessoas se encontrarem em um momento íntimo e pronto, escrever. O problema é que quando chega nesse ponto, o autor ele já teve um estilo de descrição, de narrativa, e ele pode ir para uma coisa mais romântica, uma pegada mais romântica, uma pegada mais misteriosa, uma pegada mais policial. Então ele tem que saber qual é o foco da sua história, para quando chegar nessa parte, ele pensar como ele vai tratar essas cenas. Bom, eu coloquei alguns tópicos que eu queria descrever com você. Separei 6. E eu diria que um dos primeiros o primeiro, o mais importante tópico é contexto.
Ou seja, você tem que ter a narrativa e ele tem que encaixar a narrativa, porque senão ele vira uma questão de jogou uma cena de sexo apenas, sei lá, comercial. Aliás, até em algumas partes no meu livro, que tem muitas cenas de sexo, tem cenas que eu não descrevo. Ela fica subjetiva. Tem uma cena que a garota com quem o personagem mora chega, chega em casa, né? Ele já tá em casa, ela chega, vai tomar um banho, ela tá na banheira, ela chama, canta uma música e chama ele e acabou. Acabou o capítulo ali. Por quê? Porque já tá subjetivo que ali vai ter uma cena erótica, né? Tá subjetivo a história, a cena erótica, né? Eu não preciso, em alguns momentos, chegar a descrever as cenas. Mas não é esse o caso. A gente vamos falar aqui de como escrever. E a primeira coisa tem que haver um contexto na, na cena erótica dentro da narrativa. Em alguns livros, como que não sejam eróticos, tem as cenas de erotismo lá. E elas têm que estar no contexto. Então não adianta só porque um homem que nem filme pornô, né? Um homem encontra com a mulher e de repente transam. Não. O leitor ele vai sacar isso daí. Né? É sempre bom você estruturar a sua história. É sempre bom você pensar em cada capítulo antes de você escrever. E quando você estrutura, quando você pensa nas sequências, ela já vai te traçar importâncias das cenas eróticas, se você vai precisar descrever ou não. Tá? Então, a primeira coisa que eu indico para vocês é contexto. Será que vale a pena você colocar aquela cena de sexo só porque você quer escrever ou porque está dentro de um contexto? Como eu falei, tinha muitas situações nesse livro, nos dois livros, que os casais se encontram e tudo indica que é como num filme, você vai eles entraram num quarto e de repente corta a cena, já estão de manhã, então os dois nus na cama. Pronto, você sabe que transou. Não precisava ter a cena de sexo. Mesma coisa é o livro. Às vezes o erotismo não está no detalhe de escrever a cena de sexo. Às vezes o erotismo está na fantasia, nas preliminares, nos contatos dos personagens, e não exatamente no ato sexual em si. Você vai chegar a questão dessa importância ou não. Bom, então essa primeira parte, contexto, ele é muito, muito necessário. Outra coisa é personagem. O autor, o escritor, ele precisa ter personagens com profundidade. Ele tem que ter uma questão psicológica, porque a leitura, o leitor, ele vai procurar um diferencial no seu livro. Então não adianta só ser um cara rico e uma garota bonitinha. Pronto. Não adianta ser só isso. Tudo bem, pode ser um cara rico, uma garota bobinha. Só que você vai ter que construir muita coisa em torno desses personagens para que eles vivam uma profundidade que o leitor vai se engajar na sua leitura, na leitura do seu livro. Ou até o leitor pode até gostar da cena de sexo, porque a cena de sexo pode não envolver muito da questão psicológica de profundidade de cada personagem que vai ter. Mas, e o depois? Como se vai crescer a narrativa após uma cena erótica? Então é sempre bom você criar personagens com alguma intensidade, com alguma questão que faça com que o leitor se identifique. Senão vira um filme
O cara entrega pizza e transa, né? A mulher, a aluna, transa o professor. Cara, esse filme pornô, então, vira isso daí. Então, tem que ter uma construção de personagens. Às vezes não precisam ser só dois, precisa ter, no caso de Obsessivo, são vários personagens. Cada um deles é necessário tratar com profundidades, com questões pessoais, particulares de cada um, para que o leitor, quando salte de um personagem para o outro, saiba que esse não é aquele, que ele tem uma outra forma de agir, uma outra forma de pensar. Então, Obsessivos eu trabalhei muito dessa forma. Então, eu aconselho para os escritores tratarem dessa forma. Ter contexto e ter personagens, profundidades, personagens que o leitor se identifique. Você não está escrevendo para você. Você está escrevendo para o seu leitor. Bem, esse é importante, ele é um pouquinho claro, né, nas suas palavras, que é a naturalidade. Cara, não pode forçar numa cena de sexo. Não pode forçar. Ele tem que ter, dentro do contexto, se você cumprir as duas partes, contexto e personagem, você vai chegar na terceira parte, que é naturalidade, tranquilo nas palavras que você vai descrever. Seja natural, sabe? Se você não tem tantos momentos eróticos na sua vida, o seu leitor pode ter mais que você. Então, não tenta ser científico ou especialista, não. Seja natural. O leitor, sendo especialista, o leitor vai se achar especialista, que vai ler uma coisa natural, ele vai se identificar. Então, descreva com naturalidade. Tente criar a cena, os movimentos, a psicologia, a ação e a reação dos personagens de forma natural. Tá? Como se você tivesse com uma outra pessoa. O que passa, quem gosta de filmes aí na internet aí, aquilo não existe. Aquilo não acontece na vida real. Se você basear por uma coisa muito fantasia, até de atos, e você narrar daquela forma, o leitor não vai se identificar com essas suas palavras. Ele não vai se engajar na leitura. E aí, aliás, você pode até ter um enredo muito bom, né? um conteúdo de um livro muito bom, e só porque você fez a cena de sexo sem a naturalidade, você pode perder o leitor. Porque ele vai ficar com aquela... pelo menos, eu tinha essa preocupação quando eu escrevi o meu. Se eu começar a escrever, a narração é legal, como você seria se o sexo, aliás, o enredo, como você seria se o sexo fosse a sua religião. O leitor tá focado nisso, porque eu coloquei isso lá no começo. Então, o leitor tá focado nisso. Aí eu vou lá e escrevo uma cena de sexo forçada, aquela coisa... Vai quebrar o leitor. Ele já vai chegar na outra cena e vai falar assim, puta vida, vou ver outra cena aqui esquisita e sem naturalidade. Ele pode até gostar do enredo, mas aí você vai perder ele por causa das cenas de sexo, cenas eróticas. Então, esse terceiro ponto que eu coloco para o escritor é: seja natural. Tá? São duas pessoas, são três, são quatro, mas escreva de forma natural, não seja forçado nas palavras. Então vamos lá. Então falei de contexto, personagem, naturalidade, e outra coisa que precisa estar claro na sua história é o propósito. Cara, por que tem esta cena de sexo? Essa cena erótica? Por que tem isso naquela parte da sua história? Tem que ter um propósito. É um livro. Não é sua vida, é um livro. Pode ser sua vida, sei lá. Mas, de qualquer forma, é sempre para o leitor, é bom você deixar um propósito do porquê que aquilo aconteceu.
tá? Em obsessivos, é uma preocupação que eu tive. As cenas eróticas acontecem porque tem um propósito. Aconteceu uma coisa certa, aconteceu uma coisa errada, aconteceu um problema, aconteceu um desencanto. Por que é bom propósito? Porque é uma história. Né? No meu caso aqui é uma fantasia, então eu preciso que cada cena erótica, se tiver um propósito, o leitor termina aquela cena e ele vai... então quer dizer que... E o seu enredo fica mais encorpado. Tá? Procure, então, criar um propósito para aquela cena erótica. Por exemplo, quando eu disse que teve cenas eróticas que eu não descrevi, que eu não narrei no livro, ficou subjetivo, aconteceu, o leitor sabe que aconteceu, eu não precisei descrever, é porque o propósito já estava feito. Era para ter uma cena de sexo, pronto. Então não precisei descrever. E agora nós vamos entrar numa parte mais interna. Não vou falar de sacanagem, não. Não precisa disso para você criar uma cena erótica com uma boa cena erótica, né? Mas aí vem a parte dos termos. Que palavras você vai usar? Que modo que você vai escrever? Tem uma separação um pouco existente, né? Que existe na literatura, que é a forma que o homem escreve o sexo e uma mulher escreve o sexo. Diz a lenda que o homem escreve de forma mais carnal e a mulher escreve de forma mais romântica. Não sei, não posso dizer. É um pensamento generalizado aqui, sem estudo analisado da minha parte sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não não sei dizer sobre isso daí. Eu, já pensando dessa forma, eu não quis tratar o livro nem sendo um livro muito masculino, nem sendo um livro muito feminino. Mas, como eu escrevo a maior parte das cenas em primeira pessoa, então eu foco nos termos e a narrativa no estilo do personagem. Se o personagem é masculino, então ele tem uma forma de agir sexualmente, pensar sexualmente, falar sexualmente, que eu preciso dar credibilidade a ele, credibilidade na leitura. Né? Se a personagem é feminina, né, no caso, as personagens femininas estão em terceira pessoa, mas a narrativa é como se fosse delas. Então, eu preciso criar palavras e termos que sejam mais de conotação do pensamento feminino. Então não tem como você ficar num ponto só ou no outro. Você tem que trabalhar os dois. Tá, mas e aí os termos? Como usar os termos? Cara, de novo, volta lá para o contexto do personagem. As palavras que você vai ter que utilizar, você vai estar dentro dessa situação. Meu personagem, ele começa na revelação final, ele começa muito pervertido, muito. Então, cara, tem muito palavrão. Pra falar a verdade, meu pai tentou ler, não passou de 2 páginas. Porque ele é o pensamento dele, ele pensa em sexo, então ele fala merda pra caramba, palavrão pra caramba. Ele olha a mulher como objeto, então não perdoe as mulheres. Existe um contexto em cima desse pensamento. Eu escrevi dessa forma porque é o personagem. Então ele observa a mulher como objeto. Aliás, ele vê o sexo apenas como uma forma nem de obtenção de prazer, de obtenção de energia. Só. Mas aí é o personagem que faz isso. Não é a história, é o personagem que entra dessa forma. Por isso que quando entra a Raíza depois, quebra essa coisa da mulher objeto. E ela se torna um contraponto do Gabriel.
E as palavras dessas são diferentes. Quando você está na cena erótica, você só tem e sempre a mesma situação. O sexo. Então, quando você vai falar de por exemplo, um órgão sexual, não adianta você usar a mesma palavra, isso aconteceu comigo. Ela vai aparecer, esse órgão sexual vai aparecer, às vezes, 2 ou 3 vezes dentro do mesmo parágrafo. Cara, complica. Deixa eu já adiantar que é complicado. Você tem que conhecer os sinônimos. Tem que entender bem de sinônimos nessa parte da narração, porque vai te cobrar. E aí você tem que tomar cuidado com os sinônimos, com os termos, porque tem termos que são chulos, tem termos que tem nada a ver, tem termos que não fazem parte do imaginário da pessoa que está lendo, tem termos que tem que tomar muito cuidado com os sinônimos, tá? Porque quando acontece uma semiótica, se você está narrando isso, ela vai levar, às vezes, até um capítulo, e isso, os termos precisam ser cuidadosos, porque às vezes você vai falar de pênis ou vagina de outra forma, e no mesmo parágrafo, e aí, meu amigo, aí o bicho pega mesmo. Tem que entender de sinônimos, procurar uns sinônimos bons, não ser natural, né? Novamente, lembrando, ser natural, e criar a narrativa que o leitor não ria do que você escreveu, pelo menos, né? Pelo menos ele sinta o que os personagens estão passando, e não sintam a comédia do que ele está lendo, né? Então, usem os termos. Tem que usar o termo forte? Tem que usar palavrão? Depende. Você tem que entender o contexto. Eu uso os termos mais fortes quando é o personagem falando, o personagem pensando. Então, ele fala merda. Mas quando está na narrativa, quando está na narração, o termo tem que ser bem construído, porque é uma coisa diferente. Temos uma coisa um pouquinho complicada, não é nem por causa da palavra em si, mas da quantidade de informações que vai ter sempre da mesma coisa. Eles estão transando? Está transando assim, virou para lá, virou para cá, mas é tudo a mesma coisa. Então, as palavras, os termos, se você vai usar termos fortes, você vai usar termos fortes quase o capítulo inteiro. Então, toma cuidado para o leitor não rir da sua cena. Você vai botar uma palavra lá, vai rir. Vai botar um negócio com outro, vai achar engraçado. Tem que tomar. Eu prefiro que o meu leitor se impacte. Nossa, o que ele está falando? Que isso? Teve uma leitora que falou assim, nossa, mas você fala... Caramba! Eu prefiro que o meu leitor fale assim do que ele ria. Até o momento eu não conheço nenhum leitor que riu das minhas cenas do obsessivos. Mas eu prefiro que ele reclame dos termos do que rir dos meus termos. O sexto e último detalhes. Quero terminar com esse tópico. Como é detalhar as cenas eróticas? Eu diria que você tem que ver se isso é necessário ou não. Mas aí, se você detalha uma cena no livro, aquilo vai ser seu estilo, que eu aconselho, né? Primeira cena, traça o seu estilo para o leitor.
Se você for muito detalhado, você vai ter que ser pelo menos igual ou mais nas próximas cenas. Agora, se você é muito detalhado num, menos no outro, subjetivo no outro, aí o leitor vai se perder. Por quê? Porque ele pode até nem se perder, mas você vai ficar com um estilo sem vida. Então, a forma de detalhar, a forma de pensar em como um personagem age, o outro personagem age, como se interagem, é a forma que vai descrever seu estilo. Então, no caso de Obsessivos, foi a primeira coisa que eu pensei. Todas as cenas que acontecem em Obsessivos, independente de personagem, tem traços e situações que envolvem esse modo de detalhamento. Quando eu achar que existe um contexto para eu colocar uma cena erótica, ela vai ser descrita desta forma. Porque esse é um estilo que o escritor tem que ter. Bom, é isso aí. Eu espero então que tenha contribuído aí para vocês conhecerem um pouco mais aí de mim, conhecerem um pouco mais do Obsessivos. E para quem tem a intenção de escrever um livro erótico, ou quer dar mais força para sua narração de um livro erótico, eu dou esses 6 pontos principais para você trabalhar com ele, que são os que eu utilizei para fazer em Obsessivos. Contexto, personagens, naturalidade, propósito, termos e detalhes. Bom, então eu sou o Luiz Cláudio Araújo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por tudo aí. Espero que vocês leiam Obsessivos. Espero que vocês gostem de Obsessivos. Comprem Obsessivos. Aquele abraço e beijo para vocês.